Olá, eu sou Tereza. Hoje vamos desvendar a primeira unidade da disciplina Teatro Clássico, a tragédia. O teatro grego foi muito importante no desenvolvimento da cultura grega e, além disso, serviu de influência e inspiração para outros povos da antiguidade, sobretudo os romanos. Vale lembrar que o termo teatro, do grego, significa local onde se vê, ou lugar para olhar. O teatro grego era formado por diversos elementos, cenários e figurinos. Além das presenças de júris, eles apresentavam músicas, danças e mímicas. O teatro grego teve início em Atenas, na Grécia, por volta de 550 a.C. e surgiu a partir das celebrações realizadas, sobretudo para o deus Dioniso, divindade das festas, fertilidade e vinho. Nas celebrações dionisíacas, que duravam cerca de uma semana, as pessoas bebiam, cantavam e dançavam. Com o passar do tempo, essas festas foram evoluindo na organização e elaboração, até chegar ao que hoje conhecemos como o teatro, com enredo, atores, plateia, encenação, etc. Inúmeros festivais de teatro fizeram parte da Grécia Antiga e eram apresentados durante o dia todo, e muitos duravam dias. Como faziam parte de um ritual religioso, cabia ao Estado pagar a entrada daqueles mais empobrecidos, assim como pagar os atores que trabalhavam nos espetáculos. Tragédia, do grego traigos, ou seja, é formado pelas palavras tragos, que significa bode, e oidé, canção, significa então a canção ao bode. Uma vez que nas celebrações a Dioniso, canto ao bode, um bode era sacrificado para oferenda, e ainda os homens se vestiam de sátiros. Daí que temos a expressão bode expiatório. Dessa forma, temos que o teatro grego surgiu a partir da evolução das artes e cerimônias gregas, como, por exemplo, a festa religiosa em homenagem ao deus Dioniso, deus do vinho e das festas. Nesta festa, os jovens dançavam e cantavam dentro do templo deste deus, oferecendo-lhe vinho. Com o tempo, esta festa começou a ganhar uma certa organização, sendo representada por diversas pessoas. Ésquilo, um dos autores da tragédia grega, tem uma epígrafe que diz: aprender pelo padecer. Em outras palavras, significa que quem não ouve tem que sentir. Ou seja, existe um processo de aprendizagem que vem pela dor. Temos dessa forma a tragédia discutindo a dualidade humana. A vida é concebida com suas dores e contradições, o bem e o mal, a vida e a morte, o terreno e o supremo, as questões da condição humana versus os desígnios do destino. É bom marcar que a tragédia é carregada de sentidos éticos, políticos, antropológicos, religiosos, filosóficos. Enfim, a lista seria imensa. É importante considerar que muitos desses sentidos foi agregado no decorrer do tempo. Outra questão importante é como Aristóteles, filósofo grego, entendeu a tragédia. Para Aristóteles, a tragédia tinha uma função educacional. Ela tinha o propósito de instruir o espectador, ao mesmo tempo que dava um aprendizado através do prazer da dor. Dessa forma, o herói trágico busca estabelecer uma nova ordem, muitas vezes sacrificando a sua vontade, sacrificando seus desejos em função de um bem maior. Na poética, Aristóteles define tragédia como uma imitação de uma ação de um caráter elevado, completa e de certa extensão. Imitação que se efetua não por narrativa,
mas mediante atores e que, suscitando o terror e a piedade, tem por efeito a purificação. Para Aristóteles, a imitação da ação tem um efeito catártico, como veremos mais adiante. Sem ação, não há tragédia. Para que haja ação, é necessário o mito, ou seja, a fábula, a história. As duas partes que integram o mito são a peripécia e o reconhecimento. Além disso, é importante marcar que a tragédia é assentada em características estruturais e pode ser lida a partir de 3 aspectos: a híbris, a hamartia e a catarse, que é o objetivo da tragédia. Híbris é o excesso, a ação desmedida que leva à hamartia. Hamartia é a falha intelectual do que é correto, uma falta de compreensão humana em meio dessa confusão em que se situa a nossa vida. A hamartia introduz a noção de falha. É bom reforçar que erro é uma noção que vem antes de culpa. É bom ressaltar isso porque culpa hoje é mais falado. Erro é um conceito anterior e foi introduzido no Ocidente antes de culpa, já que culpa tem uma ligação muito mais próxima ao cristianismo. Erro, no sentido trágico, é ligado à comunidade. O erro de um seria o erro de todos. Culpa é mais individual. A comunidade é responsável pelo sujeito que errou, ou seja, ela é corresponsável. O erro cometido não é responsabilidade de um sujeito, mas é previsível por todos. Dirimir o erro é salvar a comunidade e nunca somente a si mesmo. Questão difícil de compreensão para a nossa época. Veremos isso melhor como discutirmos Édipo Rei. Se uma sociedade é manchada, ela precisa ser purificada. A falha cometida por um de seus membros vai desaparecer quando todo aquele grupo que assiste, inclusive quem está em cena, chegar à catarse. A catarse é o efeito purificador da tragédia. 3 elementos são cruciais para que tenhamos a catarse. O primeiro elemento é a catástrofe, ou seja, o patos, o evento ou os eventos dolorosos e funestos que ocorrem com os personagens da tragédia. Corresponde ao sofrimento, morte, dor ou casos semelhantes. A catástrofe é uma ação perniciosa e dolorosa, como são as mortes em cena, as dores veementes, os ferimentos e mais casos semelhantes. O segundo elemento é a peripécia, que, segundo Aristóteles, é um recurso usado na tragédia com a finalidade de apresentar giros ou acontecimentos que mudam o percurso das ações, ou seja, a mudança repentina de estado nas personagens. A peripécia é o inesperado. Consiste numa reviravolta das ações, o que conduz a história a um rumo contrário ao que parecia indicado e natural. O terceiro elemento é o reconhecimento. O reconhecimento acontece quando algo que era desconhecido na tragédia passa a ser conhecido. O reconhecimento, como indica o próprio significado da palavra, é a passagem do ignorar para o conhecer, que se faz para a amizade ou inimizade das personagens que estão destinadas para a dita ou a desdita. O reconhecimento com peripécia suscitará terror e piedade, e a catarse purificará estas emoções. Para concluir a nossa videoaula de hoje, falaremos acerca do trágico. Talvez nos assuste a ideia de que o homem é um animal trágico. Estamos acostumados a ouvir e a dizer que o homem é um animal político ou um animal social. O homem trágico vive na tensão extrema entre os contrários. Quando dizemos que houve um acontecimento trágico, por exemplo, um desastre, uma catástrofe, onde está a tragédia? No desastre em si? No fato de ser horripilante? Pavoroso?
Estará a tragédia na irredutibilidade do destino? Em nossos dias, a palavra tem vários sentidos. Alguns teóricos irão nos ajudar a pensar o trágico. Em Análise e Interpretação da Obra Literária, Kaiser diz que trágica é, em primeiro lugar, no uso da língua corrente, toda catástrofe que não deveria acontecer e que nos fere ou atinge pelo incompreensível e absurdo do seu desfecho. Para o teórico, é neste sentido que a palavra é diariamente usada. E em vez de lamentarmos este emprego como aguado, parece mais sensato tentar pôr a descoberto os pressupostos que fazem do trágico objeto da obra poética. Em O Sentido da Máscara, Borheim afirma que dois elementos possibilitam o trágico. De um lado, o homem, e de outro lado, a finitude, a contingência, a limitação. O trágico está no fato de que, de um lado, estão os deuses, dono do destino, a moira, e do outro lado, o homem, em luta constante e desigual com as divindades. Em A Tragédia Grega, Lesch se apoia em Goethe para determinar a essência do trágico. Estas são as palavras do filósofo. Todo trágico se baseia numa contradição irreconciliável. Tão logo aparece ou se torna possível uma acomodação, desaparece o trágico. Um dos exemplos marcantes da banalização do conceito do trágico no contexto atual é a temática da morte. A condição primordialmente mortal do ser humano representava, para os trágicos gregos, um dos condicionantes essenciais de sua existência. No mundo atual, a morte, na perspectiva da banalização do conceito clássico da tragédia, vem sendo simultaneamente explorada de forma sensacionalista, escamoteada pelos meios de comunicação de massa. Assim sendo, a tragicidade resume-se no conflito, na tensão entre dois polos. O que importa é o conflito e não seus resultados. Logo, podemos ter uma tragédia com final feliz, pois nem toda tragédia terá ao final a morte do herói. A tragicidade se situa na oposição finito-infinito. A vontade infinita dos deuses pode se chamar fatalidade, necessidade, moira. O mais importante, longe de ser a morte do herói, é a reconciliação dos dois polos, ou a suspensão do conflito, embora a reconciliação possa acontecer através da morte. Nesse sentido, a tragédia é uma forma artística que se apodera do trágico e produz conhecimento. Em nossa próxima videoaula, falaremos sobre os principais tragediógrafos gregos.